Pai, nós te agradecemos pelas pessoas famintas hoje. Te agradecemos pela inspiração no Espírito Santo, para que possamos proclamar tua palavra aos corações do teu povo. Obrigado, Senhor, porque fazes da minha língua a pena de um escritor habilidoso. Eu te agradeço porque todos nesta sala e aqueles que assistem pela internet hoje terão um dia em que entrarão em amizade com o Espírito Santo, cada um, e que façam dele o seu melhor amigo. Espírito do Deus vivo, sopra sobre cada pessoa agora. Revela-te a eles de uma forma íntima. Toca-os, Senhor, para que possam ver e conhecer. E nós te damos toda a glória. Nós te damos todo o louvor e toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de João. Eu quero voltar às palavras de Jesus. João, capítulo 14. Agora vamos para o versículo 1, porque ele está falando com os discípulos. Ele está falando sobre o fato de que vai partir. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Que Deus abençoe nosso amigo Tomé. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe disse: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces. Felipe, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, ao menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como se dará que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês ouvem não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito estas coisas estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vocês ouviram o que eu disse. Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam porque eu disse que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E agora eu vos disse isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Daqui em diante, não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e te faço exatamente como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Então, claro, no capítulo 15 está aquela passagem maravilhosa em que ele fala sobre permanecer na videira, permanecer em ele e dar frutos. E tenho dito essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. E ele fala sobre, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz, eu chamei vocês de amigos. E então ele disse, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E o mundo vai odiar vocês, porque me odiaram primeiro. E ele continua no versículo 26, mas, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, claro, no capítulo 16, ele começa a continuar falando com eles sobre o fato de que vai partir. Ele está realmente preparando eles. Apesar disso, eu vos digo a verdade, convém a vocês que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. Mas, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Simplesmente poderosos. Esses 3 capítulos. E se você for para o capítulo 17, então ele fala sobre a glória e que possamos ser um, e nós poderíamos passar todos os dias, o dia todo. Quero dizer, o dia inteiro. Glória a Deus. Todos os nossos dias. Sim, nestes 4 capítulos aqui. Sim. Quando falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, e porque ele é uma pessoa, precisamos reconhecê-lo. Se você não reconhece o Espírito Santo, é como se alguém entrasse em uma sala e você não desse a menor atenção para essa pessoa. Você não acharia meio rude se você entrasse em uma sala e alguém simplesmente te ignorasse completamente? Quero dizer, te ignorasse totalmente, não prestasse atenção, nem olhasse para você, nem sequer cruzasse o olhar, nem fizesse um aceno, sabe? Pelo menos reconhecesse que você está ali? Quantos achariam isso meio rude? Tem um pessoal sentado lá no fundo. O pessoal aqui na frente, eles não acham isso rude, eles acham que está tudo certo. Quantos de vocês está tudo bem para você? Você teria energia para levantar a mão? Quantos acham que seria falta de educação se... Sim. Ok. E quantos aqui já entraram em algum lugar e não foram reconhecidos? Ninguém nem olhou para você. Ok. Talvez tenha sido sua ex-esposa ou... Não, eu nem devia ter mencionado isso. Podia ter sido sua sogra. Não sei, mas... Mas não é legal. Não é legal nem quando você estende a mão para cumprimentar alguém e a pessoa puxa a mão de volta. Isso mexe com a gente por dentro. Existe algo sobre reconhecer uma pessoa.
E o Espírito Santo é uma pessoa. E por ele ser uma pessoa, a gente precisa reconhecê-lo. Agora, o problema que as pessoas têm em reconhecer a pessoa do Espírito Santo é que elas não conseguem vê-lo. Faz sentido. Então, se você não pode vê-lo, como você o reconhece? Porque se eu posso te ver, eu posso te reconhecer. Mas se eu não posso te ver, como posso te reconhecer? Se você fosse invisível e entrasse na sala e eu não pudesse te ver, como eu saberia que você está na sala? Não estou falando de você. Se você fosse invisível, eu não sentiria você pela unção. Estou falando de você. Você. Se você fosse invisível e entrasse na sala, eu não saberia que você está aqui. Mas o Espírito Santo é invisível, mas ele é uma pessoa. É aí que entra a fé, porque para muita gente, tudo. É baseado em sentimento. Se elas se sentem bem, então Deus está comigo. Se elas se sentem mal, onde você está? Deus. Fala sério. Eu. Não sinto que o Senhor está comigo hoje. Não sinto que Deus está comigo hoje. Bom, você nem parece que Deus está com você hoje. Graças a Deus, que a gente não pode se guiar pelos sentimentos, e muito menos pela aparência. É verdade. Quero dizer, você tem que crer na palavra. Você tem que crer na palavra. Ele disse, eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Sim. E além disso, o fato de o Espírito Santo vir habitar em você, então se ele veio morar em mim, então ele está em mim. E eu preciso reconhecer o fato de que ele está em mim, que ele está comigo. E preciso aprender a me comunicar com ele e falar com ele do mesmo jeito que eu falaria com outra pessoa. Certo. Sim. Estudando a vida de grandes homens e mulheres de Deus, o que todos eles têm em comum é o fato de que muitos, em sua caminhada pessoal com o Senhor, eu consigo pensar em vários agora, então não vou mencionar nomes. Mas pessoas que viajaram com eles ou estiveram com eles, sabe, eles passavam por... Se eles estavam hospedados em uma casa, por exemplo, passavam pelo quarto, a porta estava fechada, e eles escutam e estão falando. Bem, você sabe que eles não estão conversando com ninguém porque estão ali sozinhos. Eles estão apenas falando. Sim, não, 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 não. Sim, não. Agora eu entendo, agora eu vejo isso. Então eles dão uma espiada lá dentro e a pessoa está apenas sentada no chão, de olhos fechados, conversando com o Espírito Santo. Agora, se você acha isso loucura, tem que entender que, na verdade, a gente faz isso o tempo todo, de qualquer jeito, porque muitos de vocês falam sozinhos. Você fala sozinho o tempo todo. Vamos lá. Quantos já se pegaram dizendo, o que? O que você está fazendo agora? Você. Não acredito que... E o pior é quando você fala sozinho. E mesmo se faz uma pergunta, acaba respondendo também. Aí fica complicado. Quero dizer, você sabe, você percebe que as coisas estão ficando meio complicadas. Eu acabei de me responder. É verdade. Mas você faz isso o tempo todo. Então, ao reconhecer a pessoa do Espírito Santo, comece a falar com ele. E pela primeira vez pode ser um pouco, sabe? Eu sei, sabe? Estou realmente começando a conhecê-lo agora. Porque tem muita gente que ora no Espírito e ora em línguas há anos, mas nunca conheceu de verdade a pessoa.
É verdade. Quero dizer, elas começam a falar em línguas assim, do nada, mas sabem realmente muito pouco sobre intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Então pode começar mais ou menos assim: Espírito do Deus vivo, tu és meu consolador fiel e constante. Tu és também o meu ajudador em todos os momentos. Eu te reconheço e te honro hoje, neste dia, com todo o meu coração. Quero dizer, talvez você tenha que começar com um pouco de dificuldade para falar, sabe? Quando você conhece alguém pela primeira vez, não sabe direito o que dizer e está tentando se encontrar no relacionamento, então acaba tropeçando nas palavras. E, com o tempo, você vai se acostumando até que isso se torne algo diário. Agora, nem sempre vai ser aquela coisa de levantar e falar em voz alta. É que você treinou o seu espírito para falar com ele. E o que eu percebo na minha própria caminhada com o Senhor, na minha própria caminhada com o Espírito Santo, é que eu simplesmente, sabe, seja deitado na minha cama à noite, dirigindo na estrada, no carro, eu percebo que o Espírito Santo começa a mexer com certas coisas dentro de mim. E a forma como ele conduz e como ele guia. Às vezes ele te dá uma palavra, uma frase. Às vezes ele te dá uma frase inteira. Ele lida comigo de formas diferentes em situações diferentes. Eu vou te dizer uma coisa, no que diz respeito à igreja e aos nossos cultos de domingo aqui, o mais incrível é que eu acordo com o título da mensagem e toda a mensagem pronta. Em 30 segundos eu tenho o sermão inteiro e preciso de 20 minutos para escrever tudo. E o sermão vem para mim naquele momento em que eu não estou dormindo, mas também não estou acordado. Agora, alguém pode dizer, não sei como isso acontece. Eu não sei, mas não me importa. Eu adoro receber um sermão assim, como se fosse um download. Sim. Entendi o título com F. Eu ouço o título. E aí eu recebo os pontos principais nas escrituras. Então preciso ir para o meu escritório, sentar e anotar tudo. E pronto, está lá o sermão, direto do céu. E é por isso que eu nem me preocupo mais com as mensagens. Quero dizer, eu leio a palavra, estudo a palavra, mas eu não fico procurando uma mensagem. Ah, o que eu vou pregar? Meu Deus, me ajuda a encontrar alguma coisa. Me dá alguma coisa. Jesus, pega a concordância. Me dá pelo menos umas escrituras, sabe? Para eu entrar no fluxo. Eu não tenho problema com isso. Mesmo que a gente esteja chegando perto de uma reunião ou algo assim. Eu só digo, Senhor, tu sabes. Estou me enchendo de ti e vou falar o que tu quiseres que eu fale. Vou dormir. Creio que, quando eu acordar, vou ter a mensagem. Certo. E vou te dizer, nesses primeiros 30 segundos, bum, tá lá. Descarrega, levanta, direto. Ok, já tenho a mensagem. É isso. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo está falando com você. E ele vai falar com você até nas horas da noite. Sim. Ele vai conversar com você durante a noite. E o motivo pelo qual ele faz isso é porque sua mente desliga completamente. É por isso que Deus fala através de sonhos. Você pode dizer amém? Amém. Amém. E se eu tiver algum problema e não souber o que fazer, eu só sei que se eu conseguir dormir, quando eu acordar, vou ter a resposta. Eu só sei. Se eu puder deitar, eu vou deitar, vou dormir e sei que quando acordar, vou ter a resposta. Amém. Rapaz, eu sinto o Espírito Santo aqui agora. Sim.
Amém. Sente isso. Sim. Eu estou sentindo isso agora. Jesus. Age. Está tudo bem. Ufa, isso foi realmente muito bom. Me deixou muito satisfeito. Feliz e com uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Ufa. Cara. O problema é que, com muita gente, eu percebo que, na caminhada com Deus, eles são tão intensos. Tão intensos. Algumas pessoas estão em cavernas. Outros estão em tendas. Ah, você não entendeu essa? Tudo bem, desculpa. Outras pessoas estão só em casas. Mas eles são tão intensos. Quando eles oram é só. Quero dizer, o Espírito Santo não conseguiria nem dar uma palavra. Você precisa relaxar. Você tem que relaxar na sua caminhada com Ele. Porque lembre-se disso, nós já falamos sobre o fato de que Ele não vai te forçar, mas Ele te guia suavemente. Ele vai te convencer, mas não vai te condenar. Isso mesmo. Amém. Amém. É um espírito religioso que vai te empurrar, que vai te forçar, que vai te condenar. E há muitas pessoas preciosas que Deus quer usar de uma forma incrível, mas que estão presas por um espírito religioso. E elas são guiadas por um espírito religioso. Um espírito religioso sempre anda por aí com a atitude de que é mais espiritual do que qualquer outra pessoa. E talvez elas não digam isso, mas deixam subentendido só pelas atitudes. Certo. E elas tentam, sabe, se colocar como se fossem espiritualmente superiores. Que elas estão totalmente conectadas com Deus e que sabem tudo sobre todo mundo. E que se você chegar perto delas, elas vão saber tudo sobre você também. E isso não é verdade. Porque o Espírito Santo não está por aí contando os segredos de todo mundo. É verdade. Só para você ter informação sobre alguém. Ah, eu sei, eu tenho informação privilegiada sobre essa pessoa. E isso é besteira. Vai buscar informação privilegiada sobre você mesmo, seu feioso. Amém. 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 Isso mesmo. Ufa. Olha, eu tenho um problema com quem sempre acha algo sobre os outros. Sabem o que os outros fazem de errado. E sabem que todo mundo precisa se corrigir. E elas mesmas nem conseguem se encontrar. Parecem um ganso perdido numa tempestade. Sim. Eu digo, ei, pega um pouco desse seu, desse seu, desse seu. Ah, seja lá como você chama isso. E aplique em você mesmo. Amém? Então, primeiramente, no relacionamento com o Espírito Santo, você precisa relaxar. Você precisa se acalmar. As pessoas chegam com a palavra de Deus. E pode ficar bem esquisito. Quero dizer, bem estranho mesmo. Porque eles acham que, se você vai dar a palavra de Deus, sabe, se você não estiver chorando, tremendo, se descabelando. Olha, você tem que entender, cresci no pentecostalismo das antigas. Quero dizer, ouvi de tudo. Eu vi de tudo. Sério, sabe? Certo. Você estava lá sentado e no momento em que sentiam o Espírito Santo, eles já começavam a falar em línguas e profetizar. Não importava o que estivesse acontecendo. É isso mesmo. É verdade.
Quer dizer, assustou todo mundo pra caramba. É verdade. Eu tenho alguns amigos que conheço. Eles fluem no Espírito Santo. Eles ficam bem. Eles podem assustar mesmo. Tipo, alguns deles acham que são João Batista ou Elias, ou algum profeta do Antigo Testamento, sabe? E depois ficam se perguntando por que as portas se fecham para eles. Por quê? Mas isso já é outro assunto. Então você tem que relaxar. Por que você não quer ter um relacionamento que seja tenso e forçado? Você quer ter um fluxo. A questão sobre o Espírito Santo é o fluxo. Rio correndo, fluindo. Vida borbulhando. E você precisa entrar no fluxo do Espírito Santo. Muita gente não quer fazer isso, porque exige uma caminhada de fé maior para entrar no fluxo do Espírito Santo. Elas querem tudo planejado, querem tudo anotado. E vou ser sincero com você, ele não vai te contar tudo. Ele vai te contar só o suficiente para você chegar ao próximo ponto. E você vai ter que caminhar em fé. Quando seus pés tocam a água, show, aí ela se abre. Beleza, e agora? Eu vou atravessar. Ok. Quero dizer, você já leu o livro de Atos, né? Certo. Quando Saulo de Tarso, a Bíblia diz que, no caminho para Damasco, uma grande luz brilhou do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente sabe que ele ficou cego, né? Deus o parou, mas quando a palavra do Senhor veio até ele, disse: vá até a cidade e lá te será dito o que deves fazer. Bem, Deus não ia dizer nada para ele até que ele entrasse na cidade. E às vezes Deus não vai. Deus vai te dizer o que fazer, mas ele não vai te contar tudo. Você tem que ir pela fé, tem que andar pela fé, tem que confiar nele. Se você soubesse tudo, não exerceria fé nenhuma. Ah, irmão Rodney, ore por mim para que eu nunca mais precise crer em Deus. Sabe, Senhor, mata ele agora mesmo, só. Então, é esse relacionamento que é um relacionamento relaxado, no sentido de que eu não preciso me provar. Certo. Ele me aceita como eu sou. Sim. Ed me ama. Eu amo Ed. Sim. Se ele quiser falar comigo, ele sabe onde eu estou. Ele não precisa falar comigo toda hora, sabe? Quero dizer, uma vez eu estava sentado com alguém no restaurante, quando o garçom chegou e eu nem acredito que fizeram isso. O garçom chegou e perguntou: que tipo de molho você quer? Quer blue cheese ou vinagrete italiano? A pessoa disse: espera, espera. Ah, não. Eu vou querer o blue cheese, por favor. Mas sério, eu comecei a rir na hora. Eu falei, me poupe. Agora, isso aí já é exagero. Sério. Não acreditei, fiquei chocado, sabe? Sentado ali, eu achei que era brincadeira, achei que era só uma piada, mas depois descobri que era sério. Espera. Isso, eu vou querer o blue cheese, por favor.
Um amigo é realmente aquele que te aceita, Sim. assim como você é. Ele te conhece. E o lance sobre o Espírito Santo e a amizade com o Espírito Santo é que ele sabe tudo sobre você. Então, esse é um tipo de amizade um pouco diferente, porque você pode ter amigos e pode ter amigos. Você pode ter amigos que sabem um pouco sobre você, mas eles não sabem tudo sobre você. E de alguns deles, você até fica feliz que eles não saibam tudo sobre você. Porque provavelmente todo mundo acabaria sabendo tudo sobre você. Mas o Espírito Santo sabe de tudo. Sobre você. Não há nada sobre você que ele não saiba. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ou, se não tiver nenhum, sabe também. Ele sabe. E te conhecia antes de você nascer. Ele sabe quando você se levanta, quando se deita, quando vai e quando volta. Ele conhece os pensamentos mais profundos do seu coração. Então, não há nada sobre você que ele não saiba. Então você não precisa fingir. Sabe, e ficar todo cheio de glória a Deus. Amém. Aleluia, essas coisas. Amém. O Espírito Santo. Quero dizer, você sabe. Deixa disso tudo. Simplesmente supere isso. E o Espírito Santo entrega meu cartão de visita. Amém. Terminei. Eles acabam contando ao Espírito Santo como tem usado os dons dele. Agora você precisa torná-lo seu amigo. E se ele é seu amigo, então você o reconhece e se certifica de não fazer nada que o machuque. Porque a maneira como você o machuca é através das coisas que você faz e das coisas que você diz. E o que acaba acontecendo é que você acaba entristecendo o Espírito Santo. Quando você vai aonde não deveria ir, faz o que não deveria fazer, você diz o que não deveria dizer, você entristece o Espírito Santo. No momento em que você fizer isso, pare ali mesmo e diga: Espírito Santo, me desculpe por isso. Eu nunca deveria ter dito aquilo, nunca deveria ter feito aquilo. Por favor, me perdoe agora mesmo. Eu me arrependo imediatamente. E então tudo ficará bem. Quantos aqui já disseram algo ao dizer, sabiam que não deveriam ter dito? Aquilo, bem, não continue como se nada tivesse acontecido. Pare ali mesmo. E se arrependa. Por que você não quer fazer nada que vai entristecê-lo? Você pode dizer amém? Se ele é meu amigo, então eu quero estar com ele. E o interessante sobre a amizade com o Espírito Santo é que é só você e ele. Você não precisa de outra pessoa na sala. Você não precisa de outra pessoa no carro. Porque é só você e ele. Você fala com ele. E ele vai falar com você. Ele vai te abençoar. Ele vai te renovar.
Ele vai te restaurar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te consolar. Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. E nas áreas da sua vida em que você é fraco, a força dele vai suprir a sua deficiência. A força dele vai fazer a diferença. Ele vai te sustentar. Ele vai te levantar. Se você reconhecê-lo. Me dê uma pessoa que tem o Espírito Santo como amigo. E eu coloco essa pessoa contra qualquer outra pessoa no planeta que não tenha. Mas que tenha todo o resto. Então você precisa desejar estar com ele. Se você tem um amigo, você quer estar com ele. Eu quero estar com meu amigo. Se você não consegue estar com seu amigo, você fica meio triste. Cadê meu amigo? Por que ele quer passar tempo comigo? Agora, vou transferir isso para o Espírito Santo, sabe? Querendo ter uma amizade com você. Ter um relacionamento íntimo com você. Vamos supor que houve um tempo em que você costumava separar esse tempo. Ia passar tempo com o Senhor e esperar no Senhor. Mas agora, você não faz mais isso. Isso seria como se você e um amigo tivessem marcado um encontro. E todo dia vocês costumavam se encontrar, sabe? Tomar um café ou algo assim. E aí, por 2 dias seguidos, você não apareceu. O amigo está lá sentado. O que será que aconteceu com ele? Por que ele não veio mais? Bem, o Espírito Santo ainda está esperando por você. Naquele lugar. Procurando por essa comunhão com você. E se perguntando onde você está. E se ele pudesse te dizer algo, ele diria: eu realmente sinto sua falta de passar o tempo que a gente tinha juntos. Você está tão ocupado, tentando me servir. Tão ocupado. Que a gente não consegue passar o tempo que costumávamos passar. E eu estou esperando por você. Agora, talvez você nunca tenha tido esse lugar de espera, mas eu te digo, desenvolva isso. Encontre um cantinho. Na sua casa. Onde você possa ir sozinho. E que seja só você e ele. Não me importa se é um armário. E é isso que você faz. É assim que você desenvolve essa intimidade. O que você faz é o seguinte. Você vai para esse lugar e se senta, se ajoelha, faz o que precisar para se colocar diante dele, simplesmente diz: Espírito do Deus vivo. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, só esperando por você. Eu vim para ouvir. E se você tiver algo para me dizer, pode me dizer. Se eu precisar mudar alguma coisa, eu vou mudar. Eu vou fazer qualquer coisa que você me disser. Você me diz o que fazer. Eu vou fazer qualquer coisa que você me pedir para fazer. Se eu estiver fazendo algo errado, se eu estiver indo na direção errada, me diga. Me faça mudar de direção. Mude-me. Sério, o que for preciso. Nada é sagrado. Eu te entrego tudo. Olha, estou te dizendo agora, quero que você fale tudo, sem reservas. E eu estou aqui. Estou esperando por você. E apenas adore. Apenas esteja ali. Se você ficar lá 15 ou 20 minutos, ou 1 hora, tanto faz. E depois você vai embora. Segue sua vida. Faz o que precisa fazer. E no dia seguinte, volte exatamente para o mesmo lugar. E diga: estou de volta. Estou aqui. Aí alguém pode perguntar: por que você faz isso? Bem, basicamente, isso faz bem para você. Porque, lembre-se, eu disse, ele é invisível.
Agora, eu não preciso fazer isso porque eu sei que Ele está comigo. No meu relacionamento com o Senhor, sabe, eu posso estar em qualquer lugar. Mas para uma pessoa que ainda não desenvolveu um relacionamento com o Espírito Santo dessa forma, se você não tem um ponto de contato, então você não sabe como liberar sua fé. E você precisa esperar. Você precisa esperar por Ele. Nós precisamos aprender a esperar. Nem tudo com Deus é sobre entrar lá, falar freneticamente, ler uma escritura e ir embora. Alô? Quero dizer, seria loucura se eu te ligasse no telefone e simplesmente começasse a falar sem parar. Tipo, falando feito uma matraca por mais ou menos 1 hora. E aí, antes de você conseguir, você tentando dizer é. E eu digo, tá bom, tchau, desliga o telefone. E você fica Você nem conseguia dizer uma palavra. Você tem que ouvir. Você precisa aprender a ouvir. Tem gente que não escuta. Você tem que aprender a escutar. Desenvolver um coração que ouve. Desenvolva um coração que escuta e você se apresenta para o serviço. Ao longo dos anos, vou te contar uma coisa engraçada agora, mas ao longo dos anos o lugar que eu sempre usei. Sabe, tirando quando eu me deito na cama à noite e coloco a cabeça no travesseiro, eu digo, Espírito do Deus vivo, sabe, o que você quiser me dizer, pode me falar. E se eu não tiver uma resposta para o problema, eu sei que quando acordar de manhã, vou ter. E eu sei que você está me guiando e conduzindo, sabe? Se quiser falar comigo em um sonho ou seja lá como for, diga isso para Ele. Mas, um bom lugar que eu descobri foi o chuveiro. Porque, sabe, a primeira coisa que você faz de manhã é tomar banho, né? Você já levanta e vai direto pro chuveiro, logo de cara. E o legal do chuveiro é que você fica lá, pelado. Então você não pode, sabe? Você não pode. É como se tudo estivesse ali, exposto. Quer dizer... O que quero dizer? Quero dizer... Sabe, todo mundo está aqui sentado, né? Sempre tem. Está coberto. Quando vai ao Espírito Santo, não pode ir com as coisas escondidas. É isso mesmo. Você tem que ir com tudo exposto, porque Ele te vê como você realmente é. E o que eu fazia? Porque eu sei que o Espírito de Deus é como a chuva. Então eu ligava o chuveiro e dizia, Senhor, hoje, está tudo bem aí? Eu posso tirar isso. Mas, então, eu ligava o chuveiro e dizia, Senhor, assim como essa água está caindo sobre mim agora, eu recebo um toque novo do Senhor hoje. Eu recebo o teu refrigério hoje. Sim. E eu vou te dizer, olha, o poder de Deus vinha sobre mim ali mesmo no chuveiro. E aquilo se tornava meu ponto de contato, onde eu liberava minha fé. Isso está ajudando. Alguém aqui? Porque a gente sempre acha que tem que estar no altar, de joelhos. E tem vezes, deixa eu te falar agora, tem vezes em que eu me prostro no chuveiro, com a cabeça o mais baixo possível, e clamo a Ele. Eu clamo a Ele. Agora, sinta eu algo acontecer ou não, eu preciso crer em fé que Ele me ouviu e está me respondendo. E eu me levanto, termino de tomar banho. Quero dizer, posso até ficar meio enrugado, sabe? Porque você ficou lá uns 20, 30 minutos, né? Mas aí você sai, se veste e segue com a sua vida. Você nem se preocupa mais com isso, porque você se apresentou a Ele e Ele sabe onde te encontrar.
Ele sabe onde você está e ele pode falar com você. Ele pode vir até você, ele pode falar com você, ele pode te conduzir, ele pode te guiar. Mas o fato é que você se apresenta diariamente e você. O que acontece é que você começa a desenvolver essa amizade. Bem, agora a amizade não é só no chuveiro, ou no closet, ou onde quer que você esteja. A amizade agora é dirigindo na estrada, no seu carro. Sim. Pode ser simplesmente caminhando no mato, no campo ou onde for. Eu sei que quando morávamos na África, sabe? E quando eu estava perto do oceano. Eu amo o oceano. Então, à tarde, eu simplesmente ia caminhar pela praia. As ondas quebrando e eu só conversava com o Senhor, sabe? Eu ficava 1h30 só caminhando pela praia, sozinho, só conversando com o Senhor, sabe? Eu me lembro de voltar para casa e a gente estava ficando bem na beira da praia. E eu entrei e simplesmente abracei minha esposa. O poder de Deus a atingiu. Quando eu toquei nela, bum, e atingiu ela. E ela simplesmente ficou sentada ali, completamente tomada pelo poder de Deus. Ela disse, nossa. Quero dizer, ela sentiu aquilo. E, sabe, é isso. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, quanto mais tempo você passa na presença de Deus, as pessoas vão sentir isso. As pessoas vão sentir isso. Vou te dizer uma coisa. É mais fácil perceber o Espírito de Deus quando você está descansado. É mais difícil quando você está cansado, fisicamente. É por isso que o avivamento para quando estão cansadas. Não dá. Difícil mover Deus. É como tentar arrancar dente de sapo. Sério, estou te dizendo agora. Quando as pessoas estão cansadas, elas simplesmente não conseguem entrar. Eu estou ansioso demais por um corpo glorificado. Eu nem sei te dizer. Eu mal posso esperar. Eu não vejo a hora de ter um corpo glorificado. Quantos aqui diriam o mesmo? Sim. Sim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Está chegando. O dia está chegando. Este corruptível se revestir de incorruptibilidade, esta mortalidade de imortalidade. Quando seremos transformados num piscar de olhos. Agora, deixa eu dizer isso especialmente para os casais. É muito importante que, individualmente, como casal, vocês desenvolvam um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo. E não um relacionamento com o Espírito Santo baseado na outra pessoa. Sim. Porque se um for mais forte do que o outro, você vai ficar indo até ele perguntando, e aí, o que o Senhor está dizendo agora? As pessoas fazem isso comigo o tempo todo, sabe? O que o Senhor está dizendo? Bom, o que ele está dizendo para você? Ah, eu não sei. Então não venha perguntar para mim. Como é que eu vou saber? Eu estou fazendo tudo que eu sei para ouvir por mim mesmo. Escuta, é por isso que eu tenho orelhas grandes. Eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo tudo que eu sei para ouvir por mim, quanto mais ouvir por você. Bom, você tem uma palavra para mim? Eu não tenho. Tem sim. Deus me disse que você tem uma palavra para mim. Eu não tenho. Tem sim. Você tem uma palavra para mim. Eu não tenho nenhuma palavra para ti. Quer dizer... Sabe, tirando a palavra que eu estou falando agora com você, eu não tenho nenhuma palavra para você neste momento.
Posso te olhar, mas não tenho uma palavra para você. Deus pode me dar uma palavra para você. Sim. Mas eu não estou procurando por isso. Amém. Eu não estou procurando por isso. Eu não estou aqui dizendo, ok, Senhor, vamos ver para quem a gente pode dar uma palavra. Eu não estou procurando por isso. Se Deus quiser que eu dê uma palavra, eu vou dar uma palavra. Amém. Amém. Mas eu não estou procurando uma palavra. E você também não deveria estar procurando uma palavra. Você sabe, e de novo, nós vamos falar sobre profecia em outra sessão. Mas deixe eu dizer isso, eu não estou desprezando a profecia ou qualquer coisa assim. Mas a profecia deve ser apenas confirmação, não informação. Amém. E você precisa ouvir do céu por si mesmo. Você precisa. Você deve. Eu estou dizendo para cada um de vocês, inclusive todas essas crianças pequenas aqui hoje, vocês precisam desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo. Você pode, ele vai falar com você. Não baseie isso na sua esposa. Não baseie isso no seu marido. Não baseie isso na sua mãe, pai ou pastor. Porque Ele te ama. Amém. Ele te ama. Você é especial para Ele. Você é precioso. Você tem valor e Ele te ama. E Ele quer esse tempo com você. Na verdade, Ele quer isso mais do que você quer. Amém. Eu só oro para que isso ajude as pessoas aqui hoje. Amém. E isso é algo que você precisa cultivar. Quando você passa tempo com alguém, às vezes você pode se distrair. Ao longo dos anos, eu realmente aprendi. E às vezes eu acerto, às vezes não. Mas houve uma época, provavelmente há uns 10 anos, em que eu estava correndo tanto. Nem lembro quando não estava, mas eu estava tão acelerado que, se eu tinha pessoas, amigos por perto, eu estava no celular, eu estava sempre no telefone conversando. E se eles estavam falando comigo, eu estava ali, mas não estava de verdade. Estou lidando com isso, lidando com aquilo e lidando com outras coisas. Só nos últimos anos que eu aprendi a desligar o telefone, a baixar o volume, não atender, e então olhar para as pessoas, reconhecê-las, dedicar seu tempo a elas. Porque, caso contrário, você sabe, você não vai ter um relacionamento com alguém se não passar tempo e não focar sua atenção nessa pessoa. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você separa esse tempo... Não tente passar tempo com o Espírito Santo enquanto você está assistindo televisão. Sim. Alguém pergunta, o que você está fazendo? Estou passando tempo com o Senhor. E aí você está lá assistindo. Só Deus sabe o que. Não estou dizendo que Deus não pode falar com você enquanto assiste a televisão. Já aconteceu de o Senhor falar comigo enquanto eu assistia a televisão. Mas isso não significa que eu precise ligar a televisão para Deus falar comigo. E, curiosamente, as vezes em que Deus falou comigo não foram enquanto eu assistia a programas cristãos. Incrível, né? Então, no fim das contas, isso nem importava tanto. Quero dizer, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Mas se o Senhor vai falar com você, então separe um tempo. Vá para um lugar onde você possa focar toda a sua atenção nele. Certo. Tenha sede dele, anseie por ele, deseje sua presença em cada momento em que estiver acordado. Convide-o para caminhar ao seu lado. Seja ensinável e seja rápido para se arrepender. Rápido para se arrepender. Amém. Rápido para se arrepender. Se você sabe que está indo na direção errada e você ouve o Senhor dizer, não, nem insista em seguir adiante. Apenas pare e não olhe para trás. Só faça isso, recue imediatamente e então se afaste. E então aprenda a obedecê-lo imediatamente.
Além disso, surge uma luta porque as pessoas dizem, mas como eu sei? Eu estou ouvindo minha cabeça? Estou ouvindo meu coração? Quem é? É Deus? É a carne? É o diabo? Sou só eu, minha mente. Mas o que acontece é que, quando ele fala com você, vem de forma tão clara. E é assim, ele pode falar com você de forma audível, mas também pode falar com uma voz suave, calma e tranquila, ou apenas com um impulso. E ao longo dos anos, à medida que você desenvolve um relacionamento com ele, não sei como explicar isso, além de que simplesmente flui. É simplesmente um fluxo. Ou você tem isso ou não tem. Se você não tem, apenas continue seguindo em frente com isso. Sabe, levante-se, tome um banho, vá ao banheiro, escove os dentes, arrume o cabelo. Vista-se. Beije sua esposa, abrace seus filhos, faça as ligações que precisa, apenas continue. E então ele vai falar com você. Já senti o poder de Deus vir sobre mim dirigindo o carro tão forte. Tive que encostar o carro e deixar a Donica sumir. Já entrei em lugares e o poder de Deus me atingiu. Já estive em um avião e o poder de Deus me atingiu. No saguão de um hotel. Então não importa onde seja. Já estive em um barco de pesca e o capitão do barco caiu lá no oceano, no fundo do barco. E eu estou sentado lá embaixo e é só o capitão e eu. E estamos lá nos manguezais da Flórida. Eu pensando, meu Deus, se ele não voltar aqui, eu tô. Já estive em um campo de golfe. Ó, E o poder de Deus veio e o cara ficou caído com um ferro 3 apontando para o alto. Atrás do carrinho de golfe, sabe? E as pessoas passam olhando. Tem um cara caído atrás de um carrinho de golfe e eles pensam ou ele foi atingido por um raio ou teve um ataque cardíaco. Uma das duas coisas. Então, não há limites para onde ele está. Ele não está em um lugar e não está em outro. Quer dizer, provavelmente eu nem deveria falar isso, mas realmente me incomoda quando as pessoas, sabe, vão para Jerusalém, Israel, e vão perto do Muro das Lamentações e depois te dizem que sentiram a unção tão forte porque, sabe, Santo dos Santos costumava ser ali. Que monte de besteira. Fala sério. Não estou dizendo que Deus não pode te encontrar em qualquer lugar, mas, sabe, se você... Eu posso ter o mesmo efeito com essa parede aqui. Sim. Estou te dizendo agora, é só estupidez mesmo. É, na vida das pessoas. Por que Deus não mora numa montanha? certo. Sim. O Espírito Santo já saiu de lá faz tempo. Fala sério. Eu senti. Irmão Rony, eu fiquei ao lado da parede. Você não. E não estou dizendo que eles não sentiram. Talvez até tenham sentido. Talvez tenham sentido a presença de Deus porque foi a primeira vez que realmente focaram nele. Certo, é verdade. Porque eles realmente achavam que ele estava morando ali, debaixo da terra. Olha, eu já ouvi todo tipo de história maluca sobre túneis embaixo do monte do templo e pessoas andando por lá. E quando você chega onde era o Santo dos Santos, você mal consegue ficar de pé. Amor? Isso não é verdade. Pessoal, isso é mentira. Isso é uma religiosidade. Um mito e uma falácia. Vou dizer para vocês agora, ele não mora lá. Quando o véu do templo se rasgou ao meio, o Espírito Santo saiu e ele nunca mais vai estar lá. A parede do Santo dos Santos é o seu umbigo. É isso mesmo. Você pode ter um umbigo para dentro ou para fora, mas isso é. Ele vive dentro de você. Você é o templo do Deus vivo. Você é. Sim, sim. Vocês não sabem que são o templo do Deus vivo?
Sim. Eu digo, para ser sincero com você, quando eu fui lá, fui ao Muro das Lamentações, eu olhei e fiquei angustiado. Eu vi todos esses crentes ali parados e eu pensei, meu Deus, que idolatria, que adoração de ídolos. Meu Deus! Ele não está aqui. Eu fiquei enojado. Eu disse para minha esposa, é melhor eu sair daqui. Eu vou acabar morto. Estou te falando, eles vão me apedrejar até a morte. Sim. Então, eu decidi, a partir daquele momento, disse, não me leve, não quero ir a nenhum santuário. Não, deixa pra lá. Sim. Vou descer até Jericó, descer até o Mar Morto, subir até Cafarnaum e só curtir a paisagem. Mas todo esse outro negócio, me deixa fora disso. Não é pra mim mesmo. Sim. Porque eu sei o que aconteceu e eu sei onde o Espírito Santo, eu sei onde o Espírito de Deus está, eu sei onde ele está agora. E ele não está lá. Sim. Irmão. E aí você ainda se sente mal por isso, porque todo mundo está indo lá, prestando homenagem e levando pedidos de oração e caixinhas douradas para enterrar no Monte das Oliveiras. Então quando? Deus nos ajude. Amém. Sim. Não é diferente de quando Moisés estava no monte da glória de Deus e os filhos de Israel estavam no vale abaixo e não conseguiam ver a glória. Então foram arrumar um bezerro de ouro para eles. Sim, é verdade. Não é diferente. E hoje em dia, os bezerros de ouro estão por toda parte. E eu nem sei como cheguei nesse assunto, mas entristece o Espírito Santo. Isso realmente entristece o Espírito Santo. Eu me lembro quando fomos para Nova York, sabe, tínhamos um lugar onde todos podiam vir orar pela cruzada. Tínhamos todo um grupo de intercessores. Eles queriam ficar debaixo da plataforma. Por que eles sentiam que precisavam estar debaixo da plataforma onde eu ficava para pregar? Intercessão. Vocês não podem ir debaixo da plataforma, agachados. Orem ali fora. De alguma forma, eles achavam que orar debaixo da plataforma faria com que o Espírito Santo fosse mais forte. Eu disse, por favor, onde vocês estavam quando eu comecei no ministério? Onde vocês estavam quando eu estava na África? Aí eles sentam me olhando, com as mãos estendidas, canalizando a unção para mim. Eu disse, pega essa mão e aponta de volta para você mesmo e coloca isso nessa sua cabeça dura. Como se eles fossem potenciar algo. O Espírito Santo é meu amigo. Ele vai agir com ou sem vocês esticando as mãos para mim. Eu amo as orações de vocês, mas guardem sua energia. A gente foi a uma igreja. Eles tinham toda a banda de louvor e ainda tinham guerreiros designados para cada integrante da banda. E enquanto o pessoal adorava, os guerreiros faziam todo tipo de... Eles não faziam isso quando eu estava lá. Eles não faziam isso quando eu estava lá. Os guerreiros adoraram. E quando eu fui embora, as pessoas que ficaram, eu disse, irmão, você não vai acreditar no que aconteceu depois que você saiu. Tudo ficou esquisito.
Acho que muita coisa é só inventada para dar um papel para as pessoas. Tem uma bandeira, vamos viajar, sabe como é? E todo mundo acha que isso vai trazer o Espírito Santo. Isso não traz o Espírito Santo. Eles estão iludidos. Não passa de carismania. Olha, eu tive que aprender a fluir no Espírito Santo, lá no meio da África, no mato, só eu e a Donica. A gente não tinha ninguém indo na nossa frente com bandeiras, limpando tudo e varrendo o lugar como se fossem o serviço secreto do Espírito Santo. Eles realmente e verdadeiramente achavam que o local estava completamente limpo e desinfetado, sem qualquer vestígio de sujeira ou contaminação aparente. Nunca vou me esquecer disso. Sei que desvia, mas sigo o Espírito Santo. Fui convidado, porque teve uma época que eu simplesmente não fazia conferências. Agora eu já cedi, sabe, na minha velhice, e já fiz algumas, mas houve um tempo em que eu simplesmente não fazia conferências. Porque o que acontecia era que você chegava com a liberdade do Espírito de Deus e a pessoa logo depois de você já vinha trazendo escravidão. E as pessoas, se participam da conferência de escravidão, nem sabem que existe algo diferente. Então é melhor para eles terem escravidão e assim podem ser transformados debaixo de uma escravidão para outra. Mas aí você chega lá com liberdade e isso deixa todo mundo de queixo caído. Eles não sabem fazer a unção de Deus entrou. E por que entrou de repente? E isso cria problemas. Simplesmente cria problemas. Os ministros começam a brigar e acontece todo tipo de coisa. Então eu simplesmente, sabe, me afasto disso. Mas fui convidado para participar dessa conferência de batalha espiritual. E eu acredito nisso. Quero dizer, estou em batalha o tempo todo. Se você quiser passar um tempo comigo, vai ver o tipo de batalha espiritual em que estamos. Mas não estamos lutando contra carne e sangue. Mas também não estamos perdendo. Fui convidado para essa conferência de batalha espiritual. Bem, eu estava em uma reunião em Jacksonville, na Flórida, e a reunião ia de domingo a sexta-feira. A conferência era no sábado à noite. Eu deveria chegar à tarde e à noite e depois ir embora. E a única maneira de eu ir, eu disse para eles, vou começar de novo no domingo de manhã, então vou ter que fretar. E eu tenho que ir de jato particular, vou voar para lá e depois voltar. Ok, sem problema, tranquilo. Eles mandaram tudo para o fretamento e o que fosse preciso. Então terminamos na sexta à noite, sábado de manhã. Você sabe, eu fui entrar nesse Learjet e o negócio quebrou. Então eu só fiquei lá de boa, relaxando. O jato quebrado e, bem, não me incomode. Eu penso assim, o senhor está me livrando de cair do céu a 12 mil metros de altura, né? Então estou só descansando, tranquilo, sabe? Aí um dos nossos caras ligou para a igreja avisando e eles, não, só quebrou mesmo. O diabo está tentando mantê-lo afastado. Isso é simplesmente terrível. Isso é um ataque total do inimigo. E disseram que a conferência inteira está sendo atacada. E o pregador tentou pregar e acabou engasgando no púlpito. Foi simplesmente horrível.
Enquanto isso, eu estava me divertindo pra caramba. Eu só estava sentado no avião e eles tiveram que trazer outro avião para nos buscar. Não me preocupei. Só disse, olha só. Perguntaram, o que fazer? Disseram, entramos em clamor, tentando manter passagens de ar abertas e ar limpo. E manter o portal aberto. Porque quando começaram, havia hordas de demônios. Eles cobriam tudo como uma massa escura e agora conseguiram abrir um buraco nela. E era como um vórtice. Não, estou falando sério. Ficou ainda mais estranho conforme foi acontecendo, sabe? E eles? Tchau. Eles queriam saber se deveriam manter o buraco aberto ou o quê. Então eu disse, olha, vou te dizer uma coisa. Tira a tarde de folga. Vá descansar. Vá dormir. Estarei lá esta noite. Com certeza estaremos lá esta noite e nos divertiremos muito. Você está falando sério? Eu disse, sim, sim, sim. Claro que estou falando sério. Vai ficar tudo bem. Eu vou abrir o buraco de novo. Não se preocupe com isso. Eu vou reabrir isso de novo. Quando cheguei lá, havia 1.500 pessoas em Zotaton. E naquela noite, eu fui direto em tudo o que comecei a fazer. Não falei nada sobre. Não disse, olha, tentamos chegar lá. O diabo nos atacou 3 vezes. O avião quebrou. Meu Deus. E depois nós mesmos fomos atacados. Eu não disse nada. Só disse, estamos tão felizes de estar aqui. O Senhor é tão bom. E nós vamos apenas adorá-lo. Todo mundo em pé. Levantem as mãos. Vamos adorar Jesus. E eu só adorei por 20 minutos. O poder de Deus tomou conta do lugar. Quero dizer, eu podia ver toda a liderança. Todo mundo sentado ali. Tipo, como isso aconteceu? O buraco fechou de novo. E eu te digo, os altares ficaram cheios de pessoas. Tivemos pessoas salvas, curadas, libertas, transformadas. Às 11 horas, sabe? Voltei para o avião e segui de volta para Jacksonville. E eles só apertaram minha mão e disseram, obrigado por ter vindo. E nós simplesmente, foi incrível. E você deve perguntar, como? A pessoa do Espírito Santo? Meu amigo veio comigo, entende? Vê? Não estou aqui para dizer que não existe reino demoníaco nem poderes do diabo. Tem tudo isso. Se você vier à África, para onde vamos, e a outras partes do mundo, verá tudo isso. Está ali. Mas o Espírito Santo ofusca tudo. Ele destrói o poder do inimigo e o reduz a nada. Na verdade, é isso que fazemos com toda a alegria. Quando nós, como crentes, cheios do Espírito Santo, rimos com a alegria do Senhor, isso deixa os demônios completamente desorientados. Eles ficam, simplesmente, completamente loucos. Eles não conseguem funcionar. Eles não sabem o que fazer consigo mesmos. Eles começam a se sufocar e a brigar entre si. É um caos total. Quando a igreja está cheia do Espírito de Deus e cheia da alegria do Senhor, já estive em reuniões onde, sabe, disseram, temos um grupo de intercessores. Eles estão lá atrás agora. Eu disse, vai lá e traz eles aqui para dentro. Diz para eles que estou dando umas férias. O irmão Rodney quer que eles descansem. Venham sentar, só aproveitem. Nas reuniões, alguém tinha uma equipe inteira de intercessores orando por mim lá em casa.
Você tem mesmo, né? Era meu pai, minha mãe. Quero dizer, sabe, quando você entende a pessoa, o Espírito Santo, se eu entro em algum lugar, ele está comigo. Ele está comigo, o invisível. Enquanto eu prego o nome de Jesus, enquanto eu prego a palavra de Deus, enquanto eu exalto o nome de Jesus, ele vem fazer exatamente aquilo para o qual foi enviado. O poder das trevas foge. Eu sei que isso é um choque para alguns. Sinto como se tivesse matado um dos amigos deles, de mencionar, porque alguns não sabem o que fazer. Você tem mais tempo com o Espírito Santo. Tem gente que está sempre focada em um demônio, sempre. É como ontem à noite. Ontem à noite, um exemplo clássico. Aqui estamos nós, o lugar inteiro sendo preenchido. Lidamos com um demôniozinho fraco, paralisado do pescoço para baixo, cego, surdo, com problema de fala e um QI de 3. Liberta um cara e todo mundo fica igual rato à fábrica de queijo. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu sempre soube, se eu conseguir chegar nesse lugar, vamos ter avivamento. Eu sei que se eu só conseguir chegar lá, vamos ter avivamento. Eu não me importo como parece quando eu começo, mas o jeito que está quando eu começo, não vai ser quando eu terminar. Porque se eu conseguir chegar lá, Deus vai descer. Como você sabe? Ele é meu amigo, trabalha comigo. A Bíblia diz, Jesus falou aos discípulos, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho. A Bíblia diz que eles saíram. Pregaram em toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Deus trabalha com você através da pessoa do Espírito Santo, confirmando a palavra com sinais que a seguem. Se eu trabalhar com Ele, Ele vai trabalhar comigo. E você tem poder, você tem autoridade, e Ele é seu amigo. E Ele vem para fazer o que deve ser feito. E isso é para salvar, curar, libertar, curar corações partidos. Amém? Então eu só espero que Ele faça isso. Espero que ele faça isso, porque sou amigo dele e ele é meu amigo. Espero que sim. Ele está tocando as pessoas agora. Ele está tocando pessoas neste lugar agora mesmo. Ele está tocando pessoas neste lugar agora mesmo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu lhe digo, você basicamente precisa se tornar possuído pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo viver tão grande dentro de você que ele tome total e completo controle da sua boca, das suas mãos, dos seus pés. Muita gente, sabe, tudo que faz é falar da cabeça. Eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando do meu espírito. Sabe, se eu estivesse falando da minha cabeça, talvez você ouvisse outras coisas. Agora, assim como o jovem Davi, com sua fé inabalável, pegou 5 pedras lisas e redondas do riacho para enfrentar o gigante Golias. Para enfrentar o gigante Golias, é do mesmo jeito na sua caminhada diária com Deus, na sua profunda amizade com o Espírito Santo. Davi era pastor de ovelhas, só as adorava e cuidava. Quando o leão e o urso apareceram, ele os derrotou. Não foi diferente ao enfrentar o gigante.
ele continuava adorando a Deus. Tudo o que você for fazer vai fluir da sua adoração e do seu relacionamento com o Espírito Santo, a poderosa terceira pessoa da Trindade. Tenha reverência por ele. Eu disse isso ontem à noite. Se você exaltar Jesus, ele vai aparecer toda vez. Ele aparece toda vez que você levanta Jesus, se você o exalta. Agora, abra comigo em Efésios capítulo 4, e eu quero começar a encerrar com isso nesta manhã. Ainda tem outras coisas aqui, mas quando digo perto, não quero dizer em 2 minutos. Estou a caminho do fechamento. Efésios 4 e versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados no dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, damos lugar ao diabo através da raiva. Se você continuar lendo, antes ele fala sobre deixar de mentir, falar a verdade, não se irá. Ou, se você estiver com raiva, não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Não dê lugar ao diabo. Não roube, trabalhe. Trabalhe com suas mãos. O que é bom você pode dar a quem precisa. A razão pela qual você precisa trabalhar é para poder doar. Amém? E então, é claro, nenhuma comunicação corrupta. Aquilo que é uma boa notícia edificante. Porque todas essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Quando você entristece o Espírito Santo de Deus, ele não vai responder como antes. Você o entristeceu. Então, se você não consegue se comunicar com o Espírito Santo como antes, volte ao ponto, descubra onde você o entristeceu, se arrependa e peça para ele, por favor, não se afaste de você porque eu realmente preciso de você. Eu coloquei um guarda na minha boca. Nós entristecemos o Espírito Santo por desejos e palavras impuras. Nós entristecemos o Espírito Santo por amar as coisas do mundo. Quando você sente mais alegria assistindo a um filme do que em uma reunião, tem algo errado. Quando você sente mais alegria fazendo qualquer outra coisa do que estando na presença de Deus. E eu não estou dizendo que você não pode aproveitar outras coisas. Você pode aproveitar outras coisas, mas isso não deve ser a sua maior alegria. A sua maior alegria está em servir a Deus. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós o entristecemos com a incredulidade. Algumas pessoas simplesmente não acreditam. Quero dizer, elas simplesmente não acreditam em nada. Elas entristecem o Espírito de Deus. Nós o entristecemos pela desobediência. Nós o entristecemos com a incredulidade e o entristecemos com a desobediência. Então, vá para 1 Tessalonicenses capítulo 5. E no versículo 19, não apagueis, não sufoqueis, nem subjuguem o Espírito Santo. Não desprezem os dons e as manifestações do profeta. Não desvalorizem as revelações proféticas,
Nem desprezem a instrução, exortação ou advertência inspirada, mas examinem e provem todas as coisas até que possam reconhecer o que é bom e se apeguem a isso. Abstenham-se do mal, afastem-se dele. Mantenham-se longe do mal. Não apague o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é jogar água na fogueira. Não o apague, não tente apagá-lo, não tente pará-lo. Outro dia, eu estava conversando com um homem. Deus o usa de forma fenomenal na área profética. E ele profetizou. E eu estava no site dele. E ele tinha toda uma defesa da sua profecia, porque obviamente ela estava sendo criticada. Você não foi chamado para defender sua profecia, mas para profetizar. Use a profecia e deixe-a como está. Deixe cães e gatos fazerem o que quiserem. Amém. Não fomos chamados para nos defender. O Senhor fará isso. Agora, de fato, para encerrar, lembre-se sobre o Espírito Santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é puro. Não há maldade nele. Ele não se mistura com as trevas. Ele as dissipa. A escuridão é vencida pela luz. Ele é tão puro, tão precioso, tão santo. Então, se você, como filho de Deus, faz algo que não é puro e santo, você o afeta. Agora, a melhor maneira que posso compartilhar isso com você e vou falar aqui com casais casados, ou talvez alguém que você conheça que esteja namorando uma moça. Imagine ir a um lugar onde sua esposa é insultada. Imagine você entra e a pessoa destrói sua esposa. Quantos acham que isso te machucaria? Levanta a mão. Olha, do jeito que eu sou, você pode falar o que quiser de mim, mas nem chegue perto da minha esposa ou dos meus filhos. Eu te prometo agora, eu sou salvo, santificado pelo Espírito Santo, mas eu saio do sério. Meu Deus! Depois eu resolvo isso. Depois eu me acerto com Deus de novo. Só deixa ele em paz. Nem pense que você pode ir por esse caminho. Não vá por aí. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Como nosso amigo, quando as pessoas zombam dele, tiram sarro, eu já estive em reuniões em que disse ao Espírito Santo, por favor, te peço, não faça nada aqui hoje. Nem vale a pena fazer absolutamente nada, porque é como jogar pérolas aos porcos, uma ação completamente inútil. Não faça nada. Por que você acha que Jesus foi para? Nazaré, e não pôde fazer milagres em incredulidade. O Espírito de Deus se entristece. Agora, na sua vida pessoal, é um pouco diferente do que, por exemplo, um culto. E em uma das sessões, falarei sobre o Espírito Santo e a igreja, e como o culto é conduzido,
o que fazemos seguindo o Espírito do Senhor. Mas na sua vida pessoal, não é, sabe, não é um culto. Quantos aqui não têm um culto? Sabe, tem o seu casamento, tem seus filhos. O Espírito Santo vai começar a falar com você sobre como você está tratando sua esposa. Se você disse algo para ela que não deveria, ele imediatamente vai dizer: não, você disse isso, você nunca deveria ter dito isso, e você precisa ir e se arrepender, pedir perdão a ela. E aí eu me pego dizendo para a Donica: me desculpe, eu disse aquilo, eu nunca deveria ter dito aquilo, por favor, me perdoe. O Espírito Santo vai trazer à sua mente os filhos. Precisa falar com esse sobre isso e aquilo. Deus fala comigo alguns dias. Vou direto lá. E sento e digo: escuta, aqui é o papai. Quero que saiba que o papai te ama de coração. E estou falando porque o Senhor falou. E não estou falando com você porque tive alguma ideia maluca. E enquanto eu estiver conversando com eles, o poder de Deus desce. Eles começam a chorar. Sabe, eu também choro e a gente conversa assim e ora junto. E é desse jeito que devemos conduzir nossa vida nos relacionamentos com os outros. Quando lidamos com outras pessoas, se você está em um relacionamento que está errado e sente um peso toda vez, então você deve falar com elas. Então veja, para mim, estar nesse relacionamento é algo que entristece, não só a mim, mas também ao Espírito Santo. Então, ou algo precisa mudar aqui, ou a gente tem que, sabe, a gente tem que. Eu te amo. Mas precisamos, sabe, amém, porque é muito importante que você se proteja, que você se preserve. Isso me faz lembrar que eu fui para Juneau, no Alasca, em 1992, e o poder de Deus se manifestou. Acho que foi em 92 quando fomos para Juneau. Você lembra, Debbie, onde foi? Você estava lá? Quando a mulher saiu da cadeira de rodas, ela foi curada. Aquilo se espalhou por toda a vila, por toda a cidade de 30 mil pessoas. Você sabe, é a capital do Alasca. E aquilo se espalhou por todo lugar onde você ia. Eles falavam do avivamento. Tivemos 3 mil pessoas, de um total de 30 mil, em apenas 2 semanas e meia. E eu me lembro quando estava alinhando as pessoas para orar por elas. Enquanto eu impunha as mãos, elas caíam para trás. E um dos pastores veio e ficou ao lado e disse: isso não é bíblico. Elas não deveriam cair para trás assim. Não é bíblico. Não. Por quê? Elas deveriam cair de rosto diante de Deus. Eu falei: bom, eu estou na frente delas. Se elas caírem de rosto, vão cair na minha frente. Se caírem de costas, ficam deitadas olhando para o céu para ver Deus. Então, ganhei essa dele. Mas você vai acreditar? As próximas 5 pessoas que orei caíram de cara no chão. Bom. Quer dizer, eu nunca vi isso antes. Eu lhe garanto que ele não conseguiu mais dizer a mesma coisa. Fui até a próxima pessoa e tive que sair do caminho imediatamente. Eles caem de cara no chão, todos do convés. O baralho e eu olhamos para ele. Ele olhou para mim e simplesmente ficou quieto. Ele só ficou lá, em silêncio. É como se o Espírito Santo dissesse: eles não conseguem seguir de trás para frente. Não conseguem apontar. Vai colocar ele de cabeça para baixo, se quiser. É só colocar ele de cabeça para baixo. A gente não pode limitar ele, não pode limitar ele. Não diga o que ele pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa que quiser. E você encontra ele nos lugares mais estranhos. Já aconteceu dele aparecer nos lugares mais inusitados comigo. Mais uma história rápida. E aí eu vou deixar vocês irem. Mais uma história rápida.
anos atrás. Bem, a gente tentou transformar isso em uma tradição anual em outubro. No mês de outubro, no dia 3 de outubro, é o nosso aniversário de casamento. Então a gente tenta separar uma semana, eu e minha esposa, e chamamos de nossa Semana Santa. E a gente simplesmente vai viajar, só nós dois. Nesse outubro, do qual estou falando. E acredito que foi no início dos anos 90. Provavelmente, não sei a data exata. Se a Donita estivesse aqui, ela contaria. Nós estávamos no Havaí e decidimos que íamos comemorar nosso aniversário em um luau. Então eu dei uma olhada nas opções. E eu disse, a gente tem que encontrar um luau havaiano. Mas eu não quero. Não quero esse luau americano montado. Sabe? Eu quero um luau nativo de verdade. Sabe? Você quer fazer algo autêntico. Eu gosto do autêntico, sabe? Porque eu venho da África. Eu quero um negócio de verdade. Então, eu encontrei esse tal de King Kamehameha. Eu falei, bom, parece que ele é o chefão desse lugar. Então, a gente foi lá e comprou os ingressos. Chegamos, minha esposa e as crianças estavam com a gente. E eles colocam colares de flores em você e todo esse tipo de coisa. E você vai andando por lá. E eu só estou parado ali. E um cara chega e ele sopra as conchas, sabe? E o sol está começando a se pôr. Uma canoa está chegando. Ele sopra a concha. Eles começam a tocar o tambor. E outro começa a entoar cânticos em havaiano. Eu não faço ideia do que ele está dizendo. Mas quando ele começa a cantar, o poder de Deus cai sobre mim. Eu pensei, caramba. Eu disse, e minha esposa, o poder de Deus está aqui. Ela disse, para com isso. Ela falou, eu só estava tendo sintomas de abstinência porque eu não estava em uma reunião, sabe? E normalmente é essa hora que eu estou em um culto. Eu disse, estou te falando, amor, a unção de Deus está sobre mim, de verdade. O Espírito Santo está aqui. Então eles batem o tambor, chegam nas canoas e todo mundo entra, sabe? Tiram o porco assado do chão e tudo mais. E a gente está sentado lá e eu observando todo mundo. Eu disse, essas pessoas todas são salvas. Todos eles nasceram de novo, todos. Todos, os dançarinos, estão rodopiando, seja lá o que for. Todos são salvos. Todos nasceram de novo. Aquele e esse também. Aquele ali. Eu vejo isso. Eu vejo a unção de Deus sobre eles. Ela olhou para mim. Então eu simplesmente não aguentei mais. Fui lá e disse para ele, falei, vocês todos são salvos, não? Eles disseram, sim, fazemos parte da Jocum, fazemos isso. É isso que fazemos nas ilhas. Eu disse, eles perguntaram, como você sabia disso? Eu disse, eu senti quando começaram a tocar a concha e a cantar. Sim, aquilo era a oração do Senhor em havaiano. Você começa a reconhecer seu amigo em todo lugar, nos lugares mais estranhos. Não importa se você não entende o idioma. Você sabe, meu amigo está aqui. Eu sinto meu amigo. Ele está aqui. Ele está se movendo. Alguém disse você é louco. Não, não, não. Não, eu não sou louco. Ele está aqui. Sinto ele aqui. Ele está se movendo. Então o Senhor realmente me ensinou algo com isso. Na verdade, agora eu vou mesmo encerrar com isso. O Espírito Santo está em mais lugares do que você imagina. E provavelmente em menos igrejas do que você imagina. E não estou dizendo que ele não está nas igrejas. Ele está, mas de uma forma limitada. Ele entra por qualquer brecha que conseguir. Seja numa oração, numa leitura da Bíblia ou apenas algo, só uma pequena parte do sermão. Ele vai usar isso. Eu não quero que ele entre só por uma brecha. Eu não quero que ele tenha só uma pequena parte. Eu não quero que ele tenha só um pouquinho. Eu quero que ele tenha tudo. Que assuma o controle total.
Faça o que quiser, não só nas reuniões, mas também lá fora, quando sairmos por essas portas. Ser totalmente manipulado, controlado e estimulado pelo Espírito Santo. E seja o que for que você faça no seu esporte. Quando eu era criança, eu costumava jogar rugby na escola. Estou te dizendo agora, eu senti o poder de Deus vindo sobre mim e dizia para meus colegas de time, me passa a bola agora. Eles diziam, o quê? Só me passa, eu vou marcar um touchdown. Tô falando sério, me dá a bola agora. E a gente fazia um treino, e a bola saía, e eu falava, só coloca na minha mão. Sim. E eu estava a uns 30 jardas, carregava 5 pessoas nas costas. Eu sentia isso, eu carregava e corria para a linha, touchdown, toda vez eu conseguia sentir. Eu juro que consigo sentir. Só me dá essa bola agora. O que? Eu disse que estou sentindo. Ei, dá a bola para ele está sentindo. Ele vai te ajudar nos esportes, vai te ajudar nos seus projetos, vai te ajudar no seu negócio. Ele vai te dar visões, invenções. Ele vai te dar e mostrar como consertar máquinas, mostrar como vender. Vai te levar a propriedades prestes a serem vendidas. Ele vai te levar até negócios. Ele vai te mostrar como conseguir negócios que ninguém mais consegue. Perguntam como conseguiu o negócio. Meu amigo me levou até lá. Eu estava dirigindo pela estrada e ele me guiou até lá e acabei fechando um negócio. É assim que meu amigo trabalha. E a sua vida embarca na maior aventura que você já viveu. É. Amém. Amém. Você não perde nada se conectando com o Espírito Santo. Você não perde nada fazendo dele o seu melhor amigo. Amém. E quanto a você cultivar esse relacionamento íntimo e pessoal com ele, eu não posso fazer isso por você. Hoje eu só compartilhei alguns segredos com você, só compartilhei algumas dicas. E você pode pegar isso, crescer com isso, aprimorar e acrescentar mais. E tudo mais que o Senhor te direcionar a fazer, aquilo que for adequado para você. Mas você desenvolve o seu próprio relacionamento íntimo e pessoal com Ele e Ele estará com você. Ele estará com você nas tempestades da vida. Ele estará com você em toda perseguição. Ele estará com você diante de toda oposição que aparecer no seu caminho. E Ele, quando? Na sua hora mais fraca, quando você se sentir mais fraco, quando sentir que não aguenta mais, Ele estará bem ali e vai te fortalecer, vai te sustentar e vai te amparar. E quando? Você vai poder dizer, quando estou fraco, então é que sou forte. Sim, quando você diz, Deus, eu não consigo, eu não. Houve momentos, ao longo dos anos, em que, com apenas 2 reuniões por dia, e em alguns dias tínhamos 3 cultos por dia, eu estava tão cansado que me lembro de levantar da cama e dizer, Senhor, só me dá força para conseguir entrar no chuveiro. E eu entrava no chuveiro e dizia, Senhor. E eu dizia, só mais um dia. Unge-me por mais um dia. Só me dá força para hoje. Derrama teu óleo sobre mim mais uma vez. Senhor, há pessoas famintas lá fora. Elas estão esperando no local da reunião. Elas vêm, estão machucadas. Unge-me por mais um dia. Senhor. E eu dizia ao Senhor, no momento em que meus pés tocarem a plataforma, eu recebo de ti a unção para aquele dia. E então eu usava pontos de contato, do chuveiro até a plataforma, e só dizia, só mais um dia. Só me unge por mais um dia. Porque eu estava tão cansado. Sim. Eu era burro, mas eu estava cansado. Mas ele me ungiu e realmente me ajudou. Sim. Amém. Amém. E só quero dizer isso, você tem força para terminar a corrida. Amém. Amém. Você tem força para terminar a corrida. O inimigo vai fazer de tudo o que puder. Ele vai vir contra você de todos os lados. Ele vai tentar te atacar aqui, te atacar ali, te atacar em todo lugar, mas você precisa focar no Espírito Santo. Você não pode se concentrar nele, porque há mais conosco do que com eles. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aliqueu, eu só sinto cu, que é como se eu tivesse sido envolvido por um cobertor esta manhã. Eu só sinto como se alguém tivesse chegado perto de mim e colocado um cobertor pesado ao meu redor. Aleluia. 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 Sim. Vocês conseguiram tirar algo disso? Ah, sim. Sim. Glória a Deus. Quantos aqui pegaram algo que vão começar a aplicar diariamente na sua vida? Algo dentro de você que será o seu lugar, o ponto de entrada para você desenvolver essa intimidade com Ele? Força. Força. A gente consegue, papai. Obrigado. Quanto tempo esse troço vai durar? Cerca de 5 minutos. Cerca de 5 minutos. Ah, aleluia. 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 Acabei de ouvir o Senhor dizer: força para terminar a corrida. Você vai correr a sua corrida. Você vai terminar a sua corrida. Você vai fazer o que Ele te chamou para fazer. Amém. E depois você vai seguir em frente. Amém. Amém. Mas não. Aleluia. Não antes. Não antes de você ter a força. De você ter a força. Apoie-se no Espírito Santo. Você tem a força. Você tem a força para correr a corrida. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ou vamos fazer isso. Apenas feche os olhos. Levante as mãos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, bendito Senhor Jesus. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Elias e Eliseu. O Deus de Mateus, Marcos, Lucas e João.
o Deus de Paulo. Espírito do Deus vivo, toca esses queridos, amados filhos. Agora, toque-os. Tocar. 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 Força. O poder de Deus está caindo agora. Força. Força. Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.